Ser sensitivo. Ok, para muitos não quer dizer nada, mas ok, vamos lá. Eu fui criada num berço católico. Grande parte da minha família é católica. Eu tive a oportunidade, eu digo oportunidade mesmo, porque o temperamento do meu pai era muito difícil. Mas foi uma oportunidade que, como ele não seguia, assim, nenhuma religião, nem mesmo o catolicismo, embora ele se dissesse católico, ele não seguia, e eu tive essa liberdade de não ter nenhuma religião, e eu gosto, assim, de todas, digamos assim. Eu gosto de estudar sobre religião. Ok, isso para chegar na sensitividade ou na sensibilidade mais apurada. Vou contar a história de ontem, que isso é importante para mim, tá? Depois eu falo mais sobre esse tema, se eu quiser ou não. Mas enfim, ontem eu estava muito bem, foi sábado, né? Hoje é domingo, claro, muito bem mesmo. E em dado momento eu resolvi dar banho nos meus cachorros. São 3. Um mais velhinho, o Juca, mas que está muito bem, mas a gente sabe que muito em breve ele vai partir, a gente vai ter que devolvê-lo ao Senhor, à natureza, ao todo. E outras duas cachorrinhas. Todos os 3 são castrados. Enfim, eu gosto muito de bichos, de pets, né? De animais, eu gosto. E especialmente dos cachorrinhos, dos gatos. Eu não tenho gato porque eu fiz uma escolha entre gato e cachorro, eu escolhi cachorro. Enfim, o Juca gosta muito de tomar banho. Não precisamos de muito esforço, digamos assim, para que ele venha ao banho. Normalmente, quando a gente está lavando o quintal, ele já vem querendo banho na mangueira, de mangueira. E assim, os meses passados aqui no Rio esteve muito frio, então eu evito dar o banho nos cachorros. Não sei se eu estou certa ou errada, mas quando está muito frio eu não dou banho, eu deixo, faço uma limpezinha na orelha, essas coisas. Mas ele está sempre querendo banho. Ontem estava um banho muito quente, um dia muito quente, muito não, estava gostosinho. Aí eu olhei e perguntei à menina que me ajuda aqui em casa, a minha querida Nathalie. Eu falei assim, tá, dá pra dar banho, porque já era tarde, já devia ser umas 3h30 da tarde, mais ou menos. E ok, e o Juca sempre é o primeiro a tomar banho, primeiro porque ele já vem, né? Eu encho os baldes, sento num banquinho para proteger a minha coluna, enfim, fui dar o banho no Juca, primeiro banho. Aí ele já vem, naturalmente ele já vem. Iniciei o banho, eu jogo primeiro um pouquinho de água. A única coisa que eu esqueci, que geralmente eu faço com os meus cachorros, eu faço isso com eles, já é coisa minha, né? Eu faço o sinal da cruz na testinha deles e digo, Deus te abençoe, vamos tomar banho. É mania minha, tá? Mania. Eu não fiz, mas nem percebi, eu só fui me lembrar disso depois, vocês vão entender. Enfim, aí eu iniciei o banho, joguei a primeira água, passei o primeiro shampoo, né, com todo carinho, com tudo, e o Juca, de repente, quando eu joguei mais um pouquinho de água, ele já estava ensaboado, inclusive, né, com o shampoo, o pelo dele já estava com o shampoo. Eu senti o Juca diferente. Ele sentou, literalmente sentou, ele sabe sentar, ele sentou e eu direcionei o olhar para ele. Houve uma conexão naquele olhar. Não era o olhar do Juca, era outro olhar. E era um olhar que eu reconheci aquele olhar. Essa conexão foi em questão de segundos. Eu desviei depois o olhar e falei para o Juca. Eu lembro que eu falei para o Juca. Você, mais ou menos isso, eu vou tentar lembrar agora. Mas assim, você pode morrer. Você vai morrer,
mas você vai sair daqui limpo. E eu continuei o banho. Desviei daquele olhar, continuei dando o banho no cachorro, que foi perdendo as forças, e eu considerei que ele poderia convulsionar, não, mas não convulsionou não. Eu disse para a Nathalie para poder acalmá-la, isso depois, que ele entrou em convulsão, mas ele não entrou em convulsão. Eu sei o que é isso em cachorros, porque eu tive uma cachorrinha, eu cuidei de uma cachorrinha durante quase 16 anos, e ela veio para mim com 2 meses de idade, e desde o início ela convulsionava. A gente tratou, enfim, a vida dela inteira ela convulsionava. Então, eu sei como é isso em cachorro. Ok, que cada bicho é um bicho, mas ok. Não foi uma convulsão, foi outra coisa que eu não sei explicar o que foi. Tá? Eu só sei falar para vocês, contar aqui o que aconteceu, o relato. Isso é só um relato. Então, dito isto, continuei o banho, o Juca foi perdendo as forças, foi perdendo as forças, foi perdendo as forças. Quando eu consegui enxaguá-lo totalmente, ele estava completamente rendido no chão, mal respirava, e eu falei assim, ok, eu dei o banho, né? Esse banho pode ter contribuído para que o cachorro morra, mas ok, pelo menos ele vai partir limpinho. Mas concluí, ele completamente no chão, eu enxaguei ele no chão, ele não tinha forças para se levantar, e ele está muito bem. Eu só fui dar o banho nele, porque ele está muito bem. A gente cuida dos bichinhos, né? E ele está muito bem. E está hoje, tá, gente? Está andando desde ontem que depois ele melhorou. Mas enfim, ele não desmaiou, ele não ficou ofegante, mas ele perdeu completamente as forças de tudo, do corpo todo. Eu fiquei ali observando. Aí ele não se recuperava. Nesse ínterim, eu acho, eu não me lembro se eu tinha estendido a toalha antes, eu acho que foi nesse ínterim, porque senão as cachorrinhas teriam retirado a toalha. E a toalha estava num espaço da minha varanda que bate o sol. Como era o sol da tarde, eu falei assim, ok, pensei, né? Dá para colocá-lo ali para ele pegar a energia do sol e secar. A minha preocupação era que ele não ficasse gripado, né? Que acontece isso com os cachorros. Aí eu chamei a Nathalie, que ela estava aqui dentro de casa. Eu a chamei e disse, tentei assim, antecipadamente acalmá-la. Ela sabe que o Juca esteve doente há algum tempo e ele tá velhinho. Aí eu falei com ela, pedi ajuda para que ela me ajudasse a trazer o que para mim era ele estava vivo, tá vivo. O Juca, trazer o Juca, o corpo do Juca até a toalha. Não é uma distância muito grande, mas a minha condição física e também mental naquele momento não me permitia trazer aquele peso até o espaço. Ela me ajudou, fomos trazendo devagarinho, deitamos o Juca lá naquele cantinho, deixamos o Juca lá. Eu continuei a tarefa, as outras tarefas de dar banho nas outras meninas e ao mesmo tempo, meninas, tá? E ao mesmo tempo observando o Juca. Dei banho em sequência na Tila, são 2 menorzinhas, dei o banho completo na Tila, dei o banho completo na Pris, beleza? E o Juca, e eu olhando o Juca, e o Juca lá. Tava lá, a Nathalie voltou para cá, para dentro de casa, continuou as tarefas dela. Aí eu fiquei observando, aí depois terminei o banho das meninas, guardei o material todo, e fiquei observando, e ele aos poucos, bem aos poucos mesmo, foi recuperando as forças até conseguir andar. De repente eu olhei, ele já estava andando, não sei precisar quanto tempo levou isso,
tá? Mas o meu corpo, ok, eu tenho fibromialgia, então eu passei por uma emoção forte, mas o meu corpo e minha mente depois, assim, eu fiquei esquisita. É a única palavra que me vem. Eu sei quais foram as sensações, mas eu não vou contar aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Uma outra hora, de repente, porque eu fiz as anotações para não esquecer. Eu contei para o Beto, para o meu marido, depois que eu já havia tomado o meu banho. Nathalie já tinha saído, eu havia tomado o meu banho, que eu tive que esperar um tempo para poder conseguir tomar o meu banho. Enfim, então, voltando à questão da sensitividade ou sensibilidade, eu vi alguma coisa diferente. E lembrando, isso é relato pessoal meu. Podem me considerar doida? Não tem problema. Com problemas mentais? Pode até ser, tá? Eu não sei. Depois disso eu vejo com a psiquiatra. Mas não é a primeira vez que eu sinto coisas diferentes, que eu tenho percepções diferentes. Quando eu era criança, eu tinha muitas percepções diferentes, que ao longo do tempo elas foram saindo e já me disseram que é normal, mas eu vi algo diferente. Eu vi um olhar que eu conheço, eu reconheci aquele olhar, eu vi um olhar nos olhos do cachorro. Depois o Juca voltou a ser ele mesmo, ok? Eu não sei nem, mas eu só tô contando o que aconteceu, né? A minha sensibilidade, a minha, sendo produto da minha mente ou não, mas aconteceu fisicamente nele e em mim, né? Eu sei que muitas pessoas vão entender o que é isso, nele e em mim. Então foi aquela conexão do olhar que eu percebi. O Juca passou por esse processo, depois se recuperou. Eu ainda estou me recuperando. Meu corpo é muito sensível, muito sensível mesmo. Passei a noite sem dormir, eu fiz o banho, enfim, mas eu não sei lidar com essas sensações para que eu fique bem. Depois eu melhoro, eu sei que melhoro, mas eu passei a noite praticamente sem conseguir dormir. O meu cérebro simplesmente não. Eu não chegava naquele sono que descansa. Eu sei que eu passei a noite sem dormir. Isso acontece muito, independente do ocorrido ontem. Isso acontece muito. Mas eu queria, assim, eu estou assim, eu estou vivendo esse momento de querer contar essas coisas, assim como eu, quase que imediatamente, não foi imediatamente, mas já que o Beto chegou ali, eu contei a ele, ele me ouviu, então agora eu tô relatando aqui em vídeo, tá? As pessoas que forem mais sensíveis enfim, não precisa levar a sério, que isso é coisa minha, ok? Eu sei, desculpem. Pode até, eu tenho grande parte da família que, aliás, eu acho que toda a minha família é ou católico ou evangélico, de alguma denominação evangélica, e com todo respeito, eu não estou falando de religião, estou falando de fenômenos mentais e físicos, digamos assim, né? E fenômenos diferentes que muita gente pode ter diferenciados, enfim, não vamos entrar em religião nem em religiosidade, tá bom? Com todo respeito. Que todos tenham um excelente domingo, que hoje é domingo, né? Para quem estiver assistindo em outro dia, ok? Mas hoje, que todos tenham um excelente domingo aqui. Aqui em Queimados está um dia de sol muito bonito, a temperatura está deliciosa, está muito bom. E eu fico melhor quando está assim. E tudo de bom para vocês, meu amor para vocês.